Eu quero te falar hoje que Deus é especialista em pegar pessoas totalmente quebradas, pessoas desestruturadas, pessoas magoadas, pessoas feridas e transformar essas pessoas em grandes homens e mulheres de Deus. Deus é especialista em fazer isso. Deus não desperdiça a nossa dor. Toda dor que você e eu passamos, ela tem um propósito, ela tem um fundamento. Hoje eu estava conversando com um inscrito aqui do canal, lá no Instagram. Se você tem uma história de vida que você quer compartilhar, que você quer que eu venha aqui e fale dessa história para edificar a fé de alguém, me chama lá no Instagram, mila2ls.cruz, e você me conta a sua história, a gente vai trocar experiências, também te conto a minha, e a gente vai, edificar a fé do outro. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu tava conversando hoje com esse inscrito aqui do canal, e ele falou comigo, ele me contou uma história, assim, forte da vida dele, né? Foi abandonado aos 2 anos no orfanato, porque a mãe não tinha condição de cuidar, e aí ele era gêmeo, a mãe pegou o irmão gêmeo e levou, ele ficou com ele na rua e deixou ele no orfanato. E o irmão gêmeo morreu de fome na rua, nos braços da mãe, porque a mãe não tinha condição. Ele ficou no orfanato e ele conseguiu, hoje ele é formado na Marinha, hoje ele tem um emprego bom, uma família bonita. E ele falou comigo que ele entende o que a mãe dele fez. Ele entende que a mãe dele fez isso para salvar a vida dele. Porque o irmão que ela levou morreu de fome. Ficou com anemia, teve várias doenças. Naquela época a gente não tinha tanto recurso, né? E assim, não vou contar a história aqui pra você, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eu quero dizer hoje pra você, com essa história que eu escutei e senti o desejo de compartilhar com você aqui. A sua dor, ela tem um propósito. Nada que você vai passar na sua vida vai ser em vão. Toda a sua dificuldade que você está passando hoje, às vezes você está passando uma crise financeira, às vezes hoje você está passando por uma doença que você está desenganado. Hoje, às vezes, você está passando por um divórcio que está te doendo. Às vezes, hoje, você está passando por uma depressão, uma ansiedade. O que eu quero te falar hoje? Toda dor, ela vai ter um propósito na sua vida. Começa a olhar para a dor com o olhar de Deus. Começa a entender que Jesus, ele passou tudo aqui nessa terra. Jesus, tudo, não existe. Gente, não existe nada, não existe nenhuma crueldade, nada que possa acontecer com a gente que Jesus não passou. Então, se você e eu somos servos desse Deus maravilhoso, vamos olhar para os nossos problemas, vamos olhar com um olhar de gratidão até pelos problemas. Ai, Camila, mas como que eu posso ser grato por esse problema que eu tô passando? Você não sabe o que eu tô passando? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Deus, ele te fortalece. Não coloca Deus dentro de uma caixinha. Não acha que Deus pode resolver só algumas coisas e outras não. Gente, vamos colocar na nossa mente que Deus... Vamos colocar na nossa mente o seguinte, quem é Deus? Né? Quem é Deus? Vamos abrir essa caixa que a gente coloca Deus às vezes e vamos deixar Deus agir na nossa vida. Muitas vezes Deus não age na nossa vida porque a gente não está acreditando que Ele vai fazer. Eu sei que o seu problema aí pode estar sendo um problema dificílimo de resolver, mas é difícil para você, para Deus não é. Para Deus não é. A gente está vivendo num mundo tão egocêntrico que às vezes a gente tem uma visão de que Deus, o poder de Deus é limitado. Por a gente não conseguir resolver alguma coisa, a gente acha que Deus também não vai conseguir. E não é assim. Ei, presta atenção no que eu vou te falar. Deus pode resolver qualquer problema na sua vida. Você tem que acreditar, você tem que focar, você tem que colocar a sua fé, a sua expectativa toda no Senhor, porque Ele pode fazer na sua vida. E eu quero deixar aqui pra você, ó, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo não está falando assim, sabemos que algumas coisas contribuem para o bem. Sabemos que as coisas boas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não! Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Todas. O que é todas? As coisas boas, as coisas mais ou menos, as coisas ruins e as coisas péssimas. Tudo isso contribui para o seu bem se você ama a Deus. Se você está com Deus, toda a sua dor, toda a sua dificuldade vai contribuir para que Deus possa te colocar onde Ele quer te colocar. Basta você confiar, você ter fé. Hoje é dia de tirar Deus dessa caixinha. Deus não pode ficar preso dentro de uma caixa, Deus não é limitado a tempo, Deus não é limitado a nenhum tipo de doença, Deus pode fazer todas as coisas. Deus, ó, um estalar de dedos, Ele faz, Ele desfaz. Tenha fé que Deus vai resolver a sua situação, não se desespere não. Isso é só uma fase, é só um momento. Hoje o que você está passando de ruim, amanhã vai ser o seu maior testemunho. Eu tenho certeza disso, eu tenho fé nisso, eu tenho fé. Tenha fé também, tenha fé que Deus vai fazer na sua vida. Hoje eu escutei essa história, eu vim aqui gravar esse vídeo porque essa história desse rapaz mexeu muito comigo, né? O que poderia ser a maior mágoa dele, a maior frustração de ter sido deixado num orfanato, foi o que salvou a vida dele. Foi o que ele falou, as palavras dele, ele falou, hoje eu sou o que sou porque eu fui deixado lá e eu entendi que às vezes o sacrifício é necessário para que a gente possa conseguir coisas maiores. A mãe dele teve que fazer um sacrifício tremendo. Você imagina abandonar um filho, você ter duas opções, ou você morre de fome na rua com seu filho, ou você deixa ele lá e pega depois, se você conseguir voltar pra pegar, se ninguém for lá e adotar. Gente, uma história maravilhosa. Eu não vou contar aqui porque o vídeo vai ficar muito extenso, mas uma história maravilhosa. Mas eu senti no coração de vir aqui falar com você sobre isso. Deus pode fazer na sua vida.
Essa dor aí, ela tem fundamento, ela tem propósito. Não olha para a dor, não se entregue à dor. Olhe para a dor como uma oportunidade de crescer, de chegar mais próximo de onde que Deus quer que você esteja. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém também que está precisando aí ter um pouco mais de fé. Compartilhe com alguém que precisa entender que Deus não é limitado a nada, que Ele faz na vida daquele que crê. E se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva nesse canal, me ajude a divulgar mais do amor de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.